pessoal, vamos continuar o conteúdo de aula, digital, e hoje eu vou comentar com vocês sobre um novo modelo filosófico, que é o empirismo. Gente, para a gente poder compreender o que é o empirismo, é importante voltar lá para a última aula que nós tínhamos conversado sobre o racionalismo de René Descartes. Lembrando que na Idade Moderna os filósofos eles estavam procurando descobrir a razão, a verdade sobre todas as coisas. Porém, várias correntes filosóficas têm uma forma diferente de encontrar a verdade. Cada um pode encontrar a verdade de uma forma. Lembrando que lá no racionalismo de René Descartes, ele falava que o conhecimento sobre todas as coisas está na razão, naquilo que tem comprovação científica, naquilo que tem método. Inclusive, ele utiliza até o método matemático para afirmar que algo é verdade ou não. Porém, com o passar do tempo, vai surgir um novo grupo de filósofos, chamados de empiristas. Esses filósofos empiristas, eles também são preocupados em descobrir a razão, a verdade. Porém, para eles, a verdade ela não está necessariamente só na razão, porque para eles a razão ela pode ser controlada às vezes. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa ela pode falar que algo é correto, que algo tem uma comprovação científica. Mas e se essa comprovação científica não estiver correta? A gente sabe que durante muito tempo na Idade Média e na Idade Moderna, determinadas coisas que eles falavam que era verdade de fato, hoje em dia nós já não consideramos mais como verdade, porque a ciência está sempre progredindo, a ciência está sempre mudando. Então os filósofos empiristas, eles tinham uma visão diferente de como a gente chegar até a verdade de fato. Para eles, para você poder afirmar que algo existe de fato, você não vai encontrar somente na razão, porque a razão pode ser controlada e a razão ela pode mudar dependendo do contexto histórico, do período ou até de quem afirma que tem a razão. Eles falam que para você encontrar a razão em todas as coisas, você precisa da experiência, a experiência sensorial. O que significa isso? Você vai utilizar os 5 sentidos para afirmar que uma coisa de fato existe. Tato, olfato, paladar, visão. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão me vendo aqui em vídeo, né? Isso significa que eu existo? Não necessariamente. Talvez o que vocês podem estar vendo aqui não é nem o Guilherme de fato. Pode ser uma representação, pode ser, sei lá, uma representação em 3D que o Basic resolveu fazer. Mas para vocês poderem compreender que eu existo de fato, vocês precisariam do sentido de vocês. Vocês teriam que me ver, vocês teriam que me tocar, vocês teriam que me escutar, vocês teriam que ter uma experiência sensorial para poder afirmar que algo existe. Se você não tiver essa experiência sensorial, você não está vendo a coisa em si, você está vendo uma representação da coisa. É o que está acontecendo agora. Vocês estão vendo Guilherme, mas será que vocês estão vendo Guilherme de fato? Não, vocês não estão vendo Guilherme, vocês estão vendo uma representação do Guilherme. O Guilherme de fato, ele existe aqui, e ele tem carne, ele tem osso, ele tem corpo físico. Existe uma obra muito interessante que eu vou deixar para vocês, que é uma obra de um artista que eu gosto muito, René Magritte, e ele tem um quadro chamado Isso Não É um Cachimbo. O quadro dele é um desenho de um cachimbo escrito embaixo, isto não é um cachimbo. Porque quando você olha para a obra dele, você vai falar o quê? Esse quadro é um cachimbo. E o René Magritte fala que não, isso não é um cachimbo. Um cachimbo é uma coisa que você pega, que você sente, que tem utilidade. Aquilo que você está vendo no desenho é uma representação de um cachimbo. Aquilo nem de fato é um cachimbo. Então os filósofos empiristas, eles vão falar o quê? Para você poder afirmar que algo existe, que algo é verdade, não basta somente a razão, porque a razão ela pode ser controlada. Na verdade, para você poder chegar à razão total, você vai precisar utilizar todos os seus sentidos. A partir da hora que você vê algo, que você sente algo, que você escuta algo, que você tem uma experiência sensível com algo, aí sim você pode confirmar que essa coisa existe. É a mesma coisa que vocês estiverem vendo um personagem no filme. Como que vocês vão comprovar que aquele ser existe de fato se você não está tendo uma experiência sensorial e empírica com esse ser? Tá bom, gente? Na próxima aula a gente continua falando sobre os empiristas.